Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta... Olha, você tem todas as coisas. A música da minha vida. Que um dia eu... Olha, eu fiquei surpresa quando a Eliane, a minha melhor amiga, me fez aquela confidência. Joyce, vou te contar uma coisa, mas não fala pra ninguém. Se bem que, numa dessas, o teu irmão já deve ter comentado com você, né? O meu irmão? Não. Mas por quê? Ele também tá sabendo? É que ele tem a ver. Tem a ver com o quê, menina? Fala. Conta logo. Ela fez um suspense e aí revelou. É que ontem a gente ficou junto. Você tá brincando? Não acredito que você fez isso, Eliane. Pior que fiz. Só que, pelo amor de Deus, não comenta com ninguém. Deus me livre se essa história chega nos ouvidos do Amaury. Eu fiquei olhando pra cara dela sem acreditar. A minha amiga tinha traído o namorado. E justamente com o meu irmão, que era o melhor amigo dele. E fiquei ainda mais passada quando ela me contou que tinha gostado. E o pior é que eu adorei. Nossa, ele é tão carinhoso, beija tão bem. Você sabia que ele gostava de mim? Não, nunca soube. Quer dizer, de vez em quando ele pergunta de você, mas nunca comentou nada. Por quê? Ele se declarou pra mim. Você acredita? Eu nunca podia imaginar. Ai, amiga, eu tô tão confusa. Confusa por quê? Como por quê? Eu não acabei de te falar que eu gostei de ficar com teu irmão? Tá, mas e o teu namorado? Aí é que tá, né? Eu não sei o que fazer. Se bem que eu ainda preciso falar com o Alexandre para ver como é que a gente vai ficar depois do que aconteceu. Olha, o fato é que aquela conversa me deixou muito preocupado. Primeiro porque eu não achava legal essa coisa do meu irmão ficar traindo o melhor amigo. Vai que o outro descobre. E aí, como é que fica? Mas o pior é que, apesar de ser namorado da minha melhor amiga, e isso ela naturalmente não sabia, até porque eu nunca contei, eu sempre tive uma queda pelo Amaury. Não posso dizer que era apaixonada, até porque nós nunca havíamos tido nada. Só que não dá para negar que eu senti o coração bater mais forte quando estávamos próximos. Sabe, eu me sentia perturbada quando vi os dois juntos. Sentia ciúme. Se nunca havia tido coragem de me declarar ou de pelo menos me aproximar, era pelo fato de ele ser namorado da minha amiga. Só que aquela revelação me deixou muito esperançosa. Porque eu comecei a pensar. Quem sabe ela de repente termina o namoro com a Amaury para ficar com o meu irmão? Sim, por que não? Eu senti que ela tinha ficado empolgada. De repente ela descobre que está gostando do Alexandre e deixa o caminho livre para mim. Olha só, Deus sabe como fiquei eufórica, com o coração cheio de esperança. Se bem que mesmo que os dois terminassem, eu sabia que não seria fácil para mim. E eu digo isso porque o Amaury gostava muito da Eliane. Dava para ver pelo jeito dele quando estavam juntos, ele sempre tão carinhoso com ela, tão dedicado, fazia todas as vontades dela. Aliás, eu acho que foi até isso o que mais me deixou mexida por ele. O jeito como ele a tratava. Ah, como eu queria alguém como ele só para mim. Naquele dia mesmo, resolvi conversar com o meu irmão para dar uma sondada no terreno. Quando falei que tinha passado a tarde com Eliane, ele já ficou todo curioso. Ah, vocês conversaram? Mas e aí, o que foi que ela falou? Ela perguntou de mim? Perguntou. Falou, inclusive, contou que vocês andaram ficando juntos. Você não tem vergonha mesmo, né, Alexandre?
Já pensou se teu amigo fica sabendo? Ele deu de ombros. O que você quer que eu faça? Eu gosto dela, sempre gostei. E tem mais uma, se eu tiver de escolher entre a amizade dele e o amor da Eliane, minha filha, sinto muito, mas ela é prioridade para mim. Olha, fiquei até espantada. Principalmente porque eu nunca tinha reparado no interesse do meu irmão pela Eliane. Só que é aquela coisa. A esperança começou a nascer dentro de mim. Eu comecei a fantasiar. Meu Deus, como eu queria que os dois se acertassem. Só assim, para o caminho ficar livre para mim, sem que eu ficasse com peso na consciência. Ainda há pouco, eu falei que não sabia exatamente se o que eu sentia pelo Amaury era exatamente paixão ou apenas uma atração muito forte. Só que depois dos últimos acontecimentos, a minha mente viajou. Principalmente vislumbrando a chance de tê-lo só para mim, eu comecei a fantasiar. Porque de repente eu tinha aquela queda por ele, mas não deixava aquele sentimento o extrapolar. O que adiantava? Ele namorava minha amiga, era apaixonado por ela. Então, sabe, mesmo tendo aquela emoção de afeto, aquela quase paixão, digamos assim, eu me segurava para não sofrer. Só que agora eu estava vislumbrando uma oportunidade de que pudesse haver alguma coisa entre nós. Olha, confesso que me senti como se minha alma tivesse sido incendiada. À noite, quando deitei a cabeça no travesseiro, não consegui pensar em outra coisa. Fiquei fazendo planos, imaginando, sonhando acordada, com aquela possibilidade de que, quem sabe no dia seguinte, a minha amiga me chamasse num canto para contar que tinha terminado com o Amaury para ficar com o meu irmão. Quem sabe então, o Amaury decepcionado, triste com o fim do namoro, viesse conversar comigo, já que eu era a melhor amiga da namorada dele. Para, quem sabe, através de mim, tentar uma reaproximação. Aí eu o consolaria, ofereceria meu ombro para ele desabafar, lhe daria carinho e, quem sabe, conseguisse fazê-lo perceber que havia alguém que o amava. Meu Deus, como eu fantasiei. Eu acho que eu fui pegar no sono aquela noite lá pelas 4 horas da manhã. Varei a madrugada rolando na cama e sonhando. Eu já podia até nos ver de mãos dadas, conversando, namorando, rindo. A gente se beijando, se abraçando, fazendo amor. Olha, o meu corpo se incendiava quando eu pensava nisso. No dia seguinte, na hora do café, perguntei para o meu irmão se por acaso ele tinha falado com a Eliane. Numa dessas ele tivesse ligado para ela. Ele balançou a cabeça. Não falei. Mas por quê? Por nada. É que eu estou curiosa para saber o desdobramento dessa história de vocês. Mas deixa que eu acho que mais tarde a gente vai se encontrar e aí eu converso com ela. Quando eu falei que ia conversar com a Eliane, meu irmão já se empolgou todo. Quer dizer que você vai falar com ela? Então bem que você podia dar uma forcinha para mim, né, mana? Diga que não parei de pensar nela o tempo todo, que ela não sai da minha cabeça. Dava para ver que ele estava apaixonado. Era até engraçado. Eu, apaixonada pelo Amaury, que era namorado da minha melhor amiga, e ela, por sua vez, afim do meu irmão, que pelo jeito também gostava dela. Olha, eu nunca tinha visto tanta confusão numa história só. Será que eu tinha alguma chance? Sim, porque dos 4,
Eu era a única que não tinha ninguém gostando de mim. Lembro de quando vi o Amaury pela primeira vez. A Eliane vivia falando dele para mim. Que era bonito, que era charmoso, que era educado. Naturalmente que fiquei curiosa. Aí um dia, combinamos de ir a um barzinho juntos, os três. E nesse dia, foi que eu descobri por que ela falava tanto dele. Além de bonito, ele a tratava de um modo tão carinhoso, tão dedicado. Olha, tenho até vergonha de falar isso, mas eu senti tanta inveja dela aquele dia. Porque, meu Deus, eu acho que toda mulher sonha com um homem que a trata como uma princesa, que fica olhando o tempo todo para ela, para perceber o momento em que ela precisa de alguma coisa, se ela quer levantar da cadeira, se ela quer o refrigerante. Sabe, aquela dedicação, aquele zelo, aquele carinho. Ah, como eu queria ter alguém que gostasse de mim assim. Senti muita inveja dela aquele dia. A Eliane era realmente uma menina de sorte. Ah, como eu queria alguém assim, que me tratasse como uma princesa. Aliás, eu não conseguia entender como que ela podia ter feito aquilo com ele. Ficar com meu irmão, sendo que tinha alguém tão especial do seu lado. Sabe, certas coisas realmente não dá para entender. Quando me encontrei com ela, já fui logo perguntando: e aí, Eliane, já decidiu o que você vai fazer da vida? Ela me olhou confusa. Ué, como assim? Em relação ao meu irmão. Você vai terminar com a Amaury para ficar com ele? Ela fez uma cara de desanimada. Quer saber? Sinceramente, não sei. Eu gostei tanto de ficar com teu irmão, só que eu estou muito confusa, porque eu gosto do Amaury. Tá, mas uma decisão você vai ter que tomar, né? Não vai querer ficar com os dois. Você quer saber de uma coisa? Pois eu acho que pelo menos por enquanto eu vou. Estou com a cabeça muito cheia de dúvidas. Olha, eu vi aquilo e fiquei com vontade de esganar essa menina. Para minha decepção, ela falou que não estava conseguindo decidir. Eu esperando que ela me dissesse que ia botar um fim no namoro dela com a Amaury e dar uma chance para o meu irmão, para deixar o caminho livre. E ela me diz que está confusa. Eu acho que foi só depois dessa nossa conversa que eu descobri um lado dessa amiga que até então eu não conhecia. Sim, porque no fim, em vez de escolher, ela tomou a atitude mais cômoda. Falou que ia ficar com os dois. E falou sem nenhum peso na consciência. Olha, eu fiquei chocada. Chocada e decepcionada. Pelo meu irmão, pelo Amaury e principalmente por mim. Puxa vida, eu estava com tanta esperança. E o pior é que isso já faz quase 3 meses. Ela continua namorando o Amaury e, ao mesmo tempo, mantendo um caso com Alexandre. Olha, eu não sei sinceramente como que o meu irmão concordou com um absurdo desses, só mesmo estando muito apaixonado para se submeter a uma situação dessa, ser o outro. E pior, trair a confiança do melhor amigo. Só que a mais sem vergonha da história é a Eliane. Eu fiquei de queixo caído com a atitude dela. Quando chamei sua atenção, dizendo que aquilo era uma pouca vergonha, ela ainda teve a coragem de se justificar. O que você quer que eu faça se eu estou gostando dos dois? Gostando dos dois? Sinceramente, não.
Sinceramente, não. Me desculpe, mas isso não existe. Olha, coitado do Amaury. Nem imagina que está sendo passado para trás pela mulher que ele ama. E o pior de tudo, o caso dela é com o melhor amigo dele. Meu irmão. É meu irmão, mas é um sacana. E ela também. Pior ainda, é minha amiga. Mas não tem vergonha na cara. E o pior é que ele não merece. Olha, eu tenho até medo de como essa história vai terminar. Eu fico pensando qual vai ser a sua reação quando ele ficar sabendo que está sendo passado para trás. Eu já até tentei abrir o olho do meu irmão, mostrar a ele o quanto essa situação é perigosa. Só que ele sempre diz a mesma coisa. Joyce, por favor, não se meta nessa história. Você não tem nada com isso. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Será que sabe mesmo? O que ele não sabe é que, ao contrário do que ele falou, eu tenho muito a ver com essa história. Só que, apaixonado do jeito que ele está, o meu irmão não consegue enxergar um palmo adiante do nariz. Está arriscado a perder o melhor amigo que tem por uma coisa que não vai dar em nada. E como se fosse pouco, ainda tem eu. Eu já era afim do Amaury antes de toda essa história vir à tona. Nunca me declarei. Eu nunca dei muita asa à minha imaginação, porque sabia que iria sofrer. Ele tem namorada. Adora a namorada. A última coisa que eu queria na vida era atrair a confiança de uma pessoa de quem eu gosto muito, que é como se fosse uma irmã para mim. O problema é que depois que a Eliane veio me contar que tinha ficado com Alexandre e que estava gostando dele, eu comecei a ter esperança. Aquela esperança que antes eu não permitia que crescesse. Porque sabia que não ia adiantar nada, ia sofrer. Só que agora não. Se a Eliane terminasse com ele para ficar com o meu irmão, por exemplo, o caminho ficaria livre para mim. E, de certo modo, isso incendiou meu coração a ponto de eu não conseguir pensar em outra coisa. Só penso nisso noite e dia sem parar. E a paixão que eu nunca deixei crescer agora está enorme, a ponto de eu não saber mais o que fazer com ela. Quando ela falou que ficou com meu irmão e que tinha gostado, eu naturalmente fiquei naquela expectativa. De repente ela descobre que não está mais gostando do Amaury e fica com o Alexandre. Aí o caminho fica livre para mim. Só que não. Ela foi uma desperta. Em vez de terminar com um dos dois para ficar com o outro, decidiu ficar com a dupla. É claro que o meu irmão sabe que ela continua com o Amaury. Até porque ele é o outro. Quem está sendo passado para trás nessa história é o Amaury, o homem que eu queria para mim. Eu fico me perguntando se é justo eu deixá-lo fazer papel de bobo, já que eu conheço toda a história. Sabe, às vezes eu penso que o mais certo seria contar tudo para ele. Quem sabe, numa dessas, a gente até acabasse se acertando depois que ele descobrisse que a sua namoradinha do coração não vale nada. E está lhe metendo o maior chifre. Olhe, que ela até me perdoe por estar dizendo isso. É minha amiga. Mas, meu Deus do céu, o que dizer de uma menina que se presta a um papel desses? Ficar com 2 homens ao mesmo tempo. E vai para 3 meses essa situação. É minha amiga, tudo bem, mas a errada da história é ela. Na minha opinião, ela não gosta nem de um e nem de outro. Eu já cheguei a pensar em armar um flagrante
Sabe, dá um jeito do Amaury pegar os dois no pulo. Assim, pelo menos, eu sairia com a minha barra limpa com todo mundo. Ninguém ficaria sabendo da minha participação. Só que, sei lá, eu não consigo ser assim. De qualquer modo, seria jogo sujo. E além do mais, quem me garante que ele vai querer ficar comigo? Mesmo descobrindo que a Eliane é uma safada, com certeza vai achar que eu estou do lado dela. Quem sabe até me acuse de estar acobertando a safadeza, até porque é com o meu irmão que ela o está traindo. O fato é que não sei o que fazer. Me sinto de mãos atadas. Às vezes eu penso que o melhor seria deixar o barco correr, na esperança de que com o tempo tudo se ajeite. O problema é que dos 4, sou eu quem mais estou sofrendo. Sim, porque a única que ficou chupando o dedo fui eu. Ela é que foi a sortuda. Ficou com os 2. Para mim não sobraram nem mesmo as migalhas. Me deixei levar pela paixão. E agora, além de cúmplice dessa história suja, ainda estou sofrendo por alguém que ama outra pessoa. Alguém que nem imagina que é traído por aquela que ele tanto ama. O que eu faço, meu Deus? É o que eu me pergunto 1000 vezes por dia. O que eu faço? Conto tudo para ele e corro o risco de ser odiada pelo meu irmão e pela minha melhor amiga? Tenho medo disso, até porque, mesmo que eu conte, não tenho a garantia de ter o Amaury para mim. Só que ao mesmo tempo, vai que eu conto. E mesmo perdendo a amizade da minha melhor amiga e do meu irmão, eu consigo aquilo que eu tanto quero, que é o amor do homem que eu amo. Sabe, às vezes eu não queria estar na minha pele, porque isso tem acabado comigo, minado as minhas forças, nem dormir direito eu consigo mais. Às vezes eu sinto vontade de sair correndo, de ir embora para um lugar o mais distante possível, viver a minha vida em paz, longe de toda essa confusão. Só que aí eu percebo que não vou conseguir ter paz enquanto não tiver aquele que eu amo para mim. E aquele que eu amo está aqui, tão perto dos meus olhos, mas tão longe do meu coração.
Caiobá.